Fala galera do ES Games para trazer mais um vídeo para vocês. Esse aqui é o vídeo informativo pós-jogo contra a equipe do São Paulo no ES Stadium. Não foi dessa vez que fomos campeões ainda da Master League, mas já somos os campeões virtuais, certo pessoal? Porque acredito eu que não vai ter como o Ipatinga conseguir nos passar. Nós vamos trazer as informações para vocês agora aqui na sequência. Então aí pontos pelo jogo 0, né? Pela primeira vez nós perdemos um jogo na Master League nessa temporada, perdemos pro São Paulo aí 4-3, que partida fez a equipe do São Paulo, 4 gols aí do Luiz Fabiano, um tetrapleto desse baita jogador aí, liquidou com nós na partida, 150 pontos, nós fizemos 3, então vale 50 cada gol, né, 3 vezes 50, 150, são os pontos que ganhamos nessa partida aí, com que nós já tínhamos a 49.519 pontos. Aqui os jogadores então em azul são os que participaram da partida, dessa derrota de hoje, né, contra a equipe do São Paulo. Aí, como eu disse, a primeira dessa temporada Master League, e tirando o nosso 100% de aproveitamento, e o pior de tudo, né, carimbando teoricamente a nossa faixa aí dentro do ES Stadium, não permitindo nós aí levantar a taça dentro da nossa casa. Aí fica o próximo jogo aí no Beira-Rio contra a equipe do Inter. Faz parte aí da história do futebol, faz parte da vida, perder, ganhar, e aí dessa vez nós perdemos, né? Enquanto salva aí, eu peço pra vocês, né, que se vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas possíveis através da sua própria inteligência artificial. A gente vai ver aí a classificação da Master League na sequência, então nós nem vamos entrar aqui, vamos direto aqui então pro calendário e vamos trazer aí o resultado da rodada então da semana de número 26, a rodada número 22. Curitiba 1, Ipatinga 0, grande vitória do Curitiba aí no Couto Pereira. Até no intervalo nós achamos que tinha terminado o jogo lá 0-0, né? Mas poderia que o Ipatinga tivesse ganhado, né? E ia prolongar ainda mais aí o nosso sonho com essa derrota contra a equipe do São Paulo, 4-3 para a equipe do São Paulo dentro da nossa casa. Que vitória do São Paulo! E as 4 vezes eles estiveram na frente, então resultado realmente merecido pelos caras. Vélez 2, Avaí 1, Atlético Mineiro 1, Gama 2, Paysandu 0, Inter 1, River Plate 2, Paris Saint-Germain 1, Santos 2, Nacional 1, Portuguesa 2 e Nacional de Cali 3. Então, surpreendente a vitória do Curitiba. Eu achei que, né, acreditei que o Curitiba ia tirar ponto realmente do Ipatinga, mas o Ipatinga tinha muitas condições aí de vencer o jogo também, né? Nosso aí o mais surpreendente de todos, tomar 4 do São Paulo e ainda mais perder, né, que não estava no script, né? Mais do que perder foi tomar os 4, mas enfim. Vélez e Avaí 2-1, não acreditei que fosse da Vélez e deu mesmo. Atlético Mineiro e Gama eu achei que fosse da Atlético Mineiro, deu Gama, errei. Paysandu e Inter eu acreditei que fosse da Inter mesmo fora de casa, deu Inter. River Plate 2 contra o Paris Saint-Germain, achei que fosse da River Plate, achei que fosse da Santos também contra o Nacional e deu Portuguesa e Nacional de Cali, achei que desse Portuguesa e deu Nacional de Cali. Errei bastante aí nessa rodada dos prognósticos, principalmente com a derrota para a equipe do São Paulo. Aí então para vocês a classificação, vamos ver aí como é que ficou. A equipe do ES Games foi a 63, certo? 63 pontos tem a equipe do ES Games e o Ipatinga. Vamos ver aqui a situação, tá? Tem aí para se jogar ainda 20... São 8 jogos, né? Aliás, são 7 agora, 21 pontos. Então a equipe do Santos só pode ir a 62. Então o título já é do ES Games, né? Eles podiam ter dado o troféu para nós ali no jogo, né, pessoal? Poderiam ter dado aí para nós, porque o Ipatinga tem 39. Se somar, são 7 partidas. Ah, não, são 8 partidas, perdão, né? Faltava 9. Faltava 9, eram 27 pontos que tinha em jogo ainda. Eram 27 pontos que tinha em jogo, eram 9. Então agora tem 24 ainda, né? Então o Santos, se vence aqui todos os seus jogos, de 41 ele pode ir, então, a 64 no campeonato. Tem isso. 64 pode ir o Santos no campeonato. E a equipe do ES Games tem 63. Então vamos ver o seguinte, se nós ganhar o próximo jogo, bom, vamos ver depois na sequência, tá? Aí o Santos assume de novo então a segunda colocação com 41, terceiro o River Plate com 44, o quarto colocado Ipatinga agora com 39, que era o vice-colocado, o quinto Portuguesa com 35 e sexto colocado Paris Saint-Germain com 32, são as 6 equipes que vão se classificando aí pro campeonato da UEFA da temporada que vem, na quarta temporada, pela Liga D, certo? Lembrando que os 2 primeiros em azul, o mais forte ali, jogam o campeonato da UEFA e os 4 mais fracos jogam ali a Master Cup, né? O campeonato aí, Master, vamos dizer assim,
a Copa Master Cup aí da Europa. Inter, sétimo colocado com 32, né? A diferença entre ele e o Paris Saint-Germain é o saldo do Paris Saint-Germain e do Inter é igual, em menos 3 para cada um, porém o Paris Saint-Germain fez 35 gols e o Inter fez 32, então fez menos gols a equipe do Inter. Oitavo colocado é o Nacional de Cali da Colômbia, agora com 31 pontos depois dessa vitória. Nono, Curitiba com a vitória de hoje com 30, décimo Nacional do Uruguai com 26, décimo primeiro Avaí com 25, décimo segundo Vélez com 24, décimo terceiro São Paulo com essa vitória agora vai a 23, grande vitória do São Paulo para fugir de vez da zona do rebaixamento. Acho que não cai mais o São Paulo, principalmente depois dessa vitória, vai dar moral pros caras. Incrível que fez o São Paulo aí, que tava para cair no campeonato e conseguiu se recuperar e tirar o título da equipe do ES Games. Pelo menos dessa rodada tirou o título, né? Do campeonato não vai tirar, muito difícil. Gama, 14º colocado com 22, aí na zona da degola, zona maldita e vermelha, na 15ª colocação o Paysandu com 19 e o Lanterna, o último colocado, o Atlético Mineiro, quase que rebaixado com 9, tá? Pensando aqui na situação, o Paysandu tem 3 pontos ainda de diferença pro Gama ainda na busca, lembrando que os dois perderam na rodada, apesar que o Paysandu foi pior porque jogou em casa, né? O Gama ainda, se eu não me engano, jogou fora, né? Então, bom, a gente vai ver ali na sequência, né? Tô todo perdido, vamos conferir aqui de fato como é que foi o Gama. O Paysandu eu lembro que perdeu, né? O Paysandu perdeu aí por 1-0 pro Internacional e o Gama venceu o Atlético Mineiro no confronto dos rebaixados aí, na verdade venceu fora de casa. Eu imaginei que o Gama tinha vencido ali e não tinha entendido a real situação. E de fato aí a grande vitória da equipe do Gama, que leva a equipe do Gama ainda a sonhar em fugir da zona de rebaixamento, porque o Gama aí crava um pouco mais o Paysandu ali, né? O Paysandu ainda pode buscar o São Paulo, são 4 pontos de diferença, não é nada impossível, nada difícil, mas os jogos começam aí a diminuir, fica um pouco mais difícil. Falando aqui rapidamente, então, temos 24 pontos no campeonato em disputa, né? Então, como eu disse para vocês, o Santos aqui vai jogar o próximo jogo, já vamos aqui antecipar logo para vocês. Na verdade, 27 o Santos joga contra o Gama fora de casa, tem tudo para ganhar do Gama, só que não vai ser fácil, porque como o Gama tá para cair, ele vai lutar até o fim. O Santos aí vai ter que, né? Então, se o Santos não vence, né, vai complicar a vida do Santos, né? O River Plate, que ainda poderia ter chance, joga contra o Vélez, é um clássico na Argentina, então não vai ser fácil. Então veja só a seguinte situação da classificação que está enrolando a nossa cabeça. A equipe do ES Games então tem 63, o Santos tem 24 pontos, pode chegar a 64, tá, pessoal? Mas não pode perder ponto nenhum. Se empatar com o Gama lá, perder um pontinho, né? Então o máximo que poderia chegar a equipe do Santos perderia 2 pontos, né? O máximo que poderia chegar então era a 62 e aí nós já seríamos campeões, né? O River Plate tem 40, com 24 ainda pode chegar a 64, ainda pode chegar na equipe do ES Games também, certo? Segue ainda, talvez, nessa próxima rodada, o título para o outro jogo, pode ser ainda em caso não existente, mas aí 2 rodadas depois do que nós imaginava, aí o jogo com a equipe do River Plate, que se vencer os 2 próximos jogos, ainda adia o título da equipe do ES Games, porque lembrando que eles podem fazer 24 pontos, 21 pontos, melhor dizendo, não vai não, eu tô fazendo os cálculos errados, tô emocionado aqui, são 21 pontos, né? São 24, é verdade, são 24, são 8 partidas, e eles podem realmente chegar a 64. Só que é um clássico contra o Vélez na Argentina. Perde um ponto, nós seremos campeões na próxima rodada. Mas se o Santos perde ponto e o River Plate ganha, o River Plate, como eu disse, vai a 64, ainda posterga mais uma rodada para nós, sendo aí a rodada definitiva a ser de novo no ES Stadium. Lembrando que a próxima rodada aí, que pode ser definitiva, é no Beira-Rio contra a equipe do Internacional. Deu um bug aí na cabeça, mas é para vocês verem aí como o campeonato ficou acirrado aí nesse momento, todo mundo tentando fazer com que a equipe do ES não seja campeã. Na Liga A, então, o primeiro colocado é o Milan com 60 pontos, segundo o Juventus com 56, terceiro Inter de Milão com 54, quarto Palermo com 37, quinto Fiorentina com 35, sexto colocado o Treviso com 33, sétimo colocado Roma com 32, oitavo colocado Sampdoria com 31.
A nona colocação é do Messina com 29, décimo Lazio com 28, décimo primeiro Regina com 28, décimo segundo Udinese com 25, décimo terceiro Parma com 24, décimo quarto Livorno com 22 e na 15ª colocação aí na zona da degola maldita e vermelho o Empoli com 17 e na lanterna o Lecce com 9. Os devidos detalhes a gente vai fazer na sequência. Primeiro vamos salvar, porque vai que dá algum problema, né? Tava chovendo agora há pouco aqui. Nós não queremos mudar a história do campeonato. Jamais São Paulo vai conseguir botar 4 em nós ali de novo, com todo respeito, né? Então vamos fazer logo para salvar, para ficar salvo aqui e mostrar toda a transparência possível para vocês, né? Já que temos aí com 10 minutos e pouco de gravação de vídeo, nós não queremos arriscar perder essas informações. E enquanto salva, a gente pede para vocês mais uma vez encarecidamente, se vocês têm chegado nesse vídeo, têm gostado aí da nossa narração, nosso estilo, nosso jogo, esse gaming retrô aí, né, jogos retrô aí, jogo aí do Winning Eleven, deixar seu like e compartilhar para nós, que vai ajudar muito aí a inteligência artificial, o algoritmo do YouTube a repassar para o maior número de pessoas possível através da sua própria plataforma aí do YouTube. Antes de nós ir de novo para a classificação, vamos mostrar então aqui a artilharia, né? A artilharia aí da Master League, que tem o Leonardo Pinheiro com 30 gols. Vai a 30 gols o Leonardo Pinheiro. Segundo é o Fusca com 15. O Ransom agora é terceiro com 14. Quarto da Goberto do Inter com 12. Quinto Jajá do Curitiba com 12. Sexto Bertolli do Ipatinga com 12. Sétimo Felipe do Ipatinga com 11. E na oitava colocação o Charley do River Plate com 10. Nono Luiz Fabiano, que fez um tetrapleto aí. Tinha 6, foi a 10. Cresce bastante no campeonato, vai inclusive passar o Santoy no ranking geral lá da Master League. Décimo colocado é o Lê com 9, que perdeu posição exatamente para o Luiz Fabiano. Décimo Gavião do Nacional da Colômbia com 9. Décimo segundo Tcheco do ES Games com 8. Décimo terceiro Galmarino do Havaí com 8. Décimo terceiro Neymar dos Santos com 8. Décimo quinto, D'Alessandro do Inter com 8 e 16º Bergson do Paysandu. Então, refazendo as contas, nono Luiz Fabiano com 10, décimo Lê do ES Games com 9, décimo Gavião do Nacional da Colômbia com 9, décimo... Então, refazendo aqui para vocês, Luiz Fabiano aí, nono colocado com 10 gols, décimo Lê do ES Games com 9, décimo primeiro Gavião do Nacional da Colômbia com 9, décimo segundo Tcheco do ES Games com 8, décimo terceiro Galo Marino do Havaí com 8, décimo quarto Neymar dos Santos com 8, décimo quinto D'Alessandro do Inter com 8 e na 16ª colocação o Bergson do Paysandu também com 8. No ranking das assistências tem Leonardo Pinheiro aí com 9, não deu mais nenhuma assistência, até ele tentou dar nesse jogo ali pro Ransom, que não entrou. Ele achou que o Leonardo Pinheiro ia definir o jogo, e quando o Leonardo Pinheiro tocou para trás, deu na perna do jogador do São Paulo, não deu certo, né? Senão ele iria 10, mas por enquanto tá fazendo barba, cabelo e bigode. É o melhor jogador do campeonato, tem mais gols e é o assistente. Segundo Cascata do River Plate com 7, terceiro D'Alessandro do Inter com 6, quarto Pirrez do São Paulo com 6, quinto Senaia do Nacional da Colômbia com 5, sexto Christian da Portuguesa com 5, sétimo Babit da Portuguesa com 5 e na oitava colocação Maicon Sapucaí do Vélez também com 5. Nono colocado Aguinaldo do Curitiba com 5, décimo Paredes do PSG com 5, décimo primeiro Tcheco do ES Games com 4, décimo segundo Elano do Santos com 4, décimo terceiro Gladson do Inter com 4, décimo quarto Murilo ou Murillo do Nacional da Colômbia com 4, décimo quinto Emiliano Alfaro do PSG com 4 e na 16ª colocação o Sérgio Ortmann também com 4. Na sala então de recorde para você a classificação de total de gols e de assistências. O Van Nistelrooy aí agora está com 110 gols, o Furlan tem 94, Márcio João tem 92, Miller com 89, David Villa com 70, Del Piero com 66, Gilardino com 65 e a Quinta com 62, Totti com 62, Kaká com 60, agora o Luiz Fabiano foi a 59. Kempis com 59 e o Santoy decai, né? Porque o Luiz Fabiano passa ele, aí ó, vai 59, enquanto o Santoy tem 57, Llorente 55, Neymar 54 e Robinho com 54 também. No ranking das assistências tem o Di Maria sozinho com 47, Sarrinho com 33, Montijo com 29, Elano com 25, Ibagaza com 25, Pablo Alvarez, Deportivo La Coruña com 23, Heraldo com 22, Vicente com 22. No outro lado daí da classificação da tabela, David Foster com 22, Aquilani com 21, Pirlo 21, Kaká 20, Maniche 20, Thiago Mota 20, Salih Hamidžić com 19 e Schweinsteiger com 19.
Na pontuação dos melhores jogadores aí do mundo, Marcelo Jonathan ainda é o melhor jogador do mundo com 7.13, o Leonardo Pierre acabou de encostar nele também com 7.13 a partir dessa partida, a nota que teve nesse jogo. Messi terceiro aí com 104, é o terceiro melhor jogador do mundo. Mitea é o quarto melhor meio atacante aí com 6.62, jogador nacional da Colômbia. E Ibrahimovic que colocado o jogador do Milan com 6.79. Os 5 melhores meio campistas são Seedorf do Milan com 6.90, Altin Top do Real Madrid com 6.90, Kini da Internacional de Milão com 6.82, Xavi do Barcelona com 6.81 é o quarto, e o quinto colocado, o Xabi Alonso do Real Madrid com 6.77. E os 4 melhores zagueiros tem Samuel da Internacional de Milão com 6.53, Fusilli do Santos com 6.51, Docena do Messina com 6.50 e o Zambrotta na quarta colocação do Milan com 6.50 também. Os 3 melhores goleiros temos aí Frolovic do Hannover com 6.50, Casillas do Real Madrid com 6.49 e Pugioni da Regina com 6.48. Então aqui a classificação aí comentada aqui da Liga A que nós não comentamos, tá? O Milan então tá mais perto da conquista, abre 4 de diferença para Juventus e agora tem aí 6 de diferença para Inter de Milão, e as 6 equipes que vão se classificando aí pro Campeonato da Europa, como eu disse, são essas 6 em azuis, tá? As 2 primeiras pro Campeonato da UEFA e as outras 4 aí para Master Cup aí da UEFA também, certo? A diferença entre pontuação que nós tínhamos para pontuar aqui fica pelos casos de Lazio e Regina. A diferença que bota o Lazio na 10ª colocação é menos 8, enquanto a Regina tem aí menos 9. E é essa situação aí, o Empoli ainda busca a tentativa de escapar aí contra a equipe do Livorno. Fica bem mais difícil contra a equipe do Parma, apesar de ainda ter condições até buscar o Udinese. Mas vai ficar difícil, não é tão fácil a situação aí desses times ali. Na Liga B, o Real Madrid é o primeiro colocado com 60, segundo é o Barcelona com 59, são as duas equipes que vão se classificando para o Campeonato da UEFA da quarta temporada pela Liga B. Terceiro colocado o Valência com 47, quarto o Málaga com 45, quinto o Deportivo La Coruña com 38 e sexto colocado o Atlético de Madrid com 37. São as outras 4 equipes que vão jogar aí a Master Cup da temporada que vem aí, da quarta temporada. Sétimo colocado o Villarreal com 36, oitavo o Espanhol com 34, nono colocado o Sevilla com 31, décimo Retafe com 23, décimo primeiro o Mallorca com 23. Aí o que faz o Retafe ser décimo é ter menos 9 de saldo, enquanto o Mallorca é décimo primeiro porque tem menos 11 de saldo. Décimo segundo o Sassuolo com 22, décimo terceiro Racing Santander com 21, décimo quarto Real Sociedad com 19, na zona da degola aí, na zona do rebaixamento, Real Betis, décimo quinto colocado com 16 e o Cádiz aí, o Lanterna com 10 pontos aí, prestes a cair também. Tem chance de escapar? Tem, né? Só que são 3 jogos, faltam aí 8 para terminar, vai ficar muito difícil, né? Mas ainda tem chance, vai ter que fazer algo inédito para conseguir escapar. O Real Betis tem um pouquinho mais de possibilidade, ainda luta contra o Real Sociedad, são 3 pontos de diferença, né? E 5 por Racing Santander. É um pouco mais possível, mas eu acho que esses dois aí caem igual, pessoal. Acho que eles vão cair igual. Na Liga C, então, a primeira colocação é do Bayer Leverkusen com 44, segundo o outro Bayer, o Bayern de Munique, certo? Um é Bayer e o outro é Bayern, né? Não é a mesma coisa, como eu já expliquei em outros vídeos aí. São as duas equipes que vão se classificando para o campeonato da UEFA pela Liga C, né, para a quarta temporada, enquanto tem aí na terceira colocação o Hamburgo com 43, na quarta o Stuttgart também com 43, quinto o Hannover com 41 e sexto colocado o PSV aí da Holanda com 36, que vão se classificando para a Master Cup. A diferença entre Bayern de Munique, Hamburgo e Stuttgart, as 3 equipes aí alemãs, é tudo no saldo de gol. O Bayern de Munique tem 18, o Hamburgo 16 e o Stuttgart 15, o que faz as respectivas posições serem exatamente essas. A sétima colocação é do Werder Bremen com 36, oitavo colocado do Schalke 04 com 35, nono o Ajax com 29, décimo Celtic também com 29. A diferença entre a equipe da Holanda e a equipe escocesa é de saldo, né? Menos 1 para a equipe do Ajax, menos 2 para a equipe do Celtic. Tem aí um saldo aí mais vazado, a equipe, um saldo pior, a equipe do Celtic por um gol, né? Um gol a menos, mas enfim. 11ª colocação do Herenveen com 28, 12º Hertha Berlim com 26 e 13º Feyenoord com 26. O que faz a equipe alemã estar na frente na 12ª colocação, né, que seria tem um empate ali de menos gol para eles no saldo, que é menos 5 para cada um. Porém, o Hertha Berlim, o alemão, fez 35, enquanto o holandês, aí o Feyenoord, fez 25, tem 10 gols
a menos. 14º colocado Dinamo Kiev com 23. 15º na zona da degola maldita vermelha, caindo para a segunda divisão da Liga C, o Porto Português com 17. E na 16ª colocação na lanterna, o último colocado aí, o Fenerbahçe com 15. É uma missão difícil para o Fenerbahçe, é possível, não estava nessa posição aí o Fenerbahçe, mas foi se enfiando, né? Tem aí 8 pontos de diferença para o Dinamo de Kiev, vai ser ruim e vai ser difícil de tirar, que para o Porto também não é tão fácil, tá? São 6 pontos de diferença, mas é mais possível, são 2 jogos, mas também é muito difícil. Acho que cai os 2 aqui também, tá? Então acho que dessa maneira aí vai permanecer, certo? Eu acho que cai Paysandu e Atlético Mineiro aqui também, acho que cai Empoli e Lecce. Acho que cai Real Betis e Cádiz e Porto Fenerbahçe. Acho que todos esses que estão nesse momento na degola aí acredito que vão cair. A não ser que eu esteja redondamente enganado. O calendário para fechar para vocês, a próxima rodada, que é no Beira-Rio, tem Paris Saint-Germain e Nacional do Uruguai, na França, no Parque do Príncipe. River Plate e Vélez aí no Monumental de Núñez na Argentina, clássico argentino, Internacional e ES Games no Beira-Rio aí, para mais um clássico entre as duas equipes, né? E o clássico Intaz, Nacional de Cali e Atlético Mineiro aí no Atanásio Girardot na Colômbia e Medellín, Avaí e Paysandu na Ressacada em Florianópolis, São Paulo e Curitiba no Morumbi em São Paulo, Ipatinga e Portuguesa no Ipatingão em Minas Gerais, Gama e Santos aí no Distrito Federal, no Mané Garrincha. Eu acredito que vai dar Paris Saint-Germain, River Plate e Vélez, eu acredito que vai dar empate no clássico argentino. Inter e ES Games, acho que vai dar ES Games. Nacional de Cali e Atlético Mineiro, acredito que deva dar Nacional de Cali. Avaí e Paysandu, acho que vai dar Avaí. São Paulo e Curitiba, acredito que vai dar São Paulo. Ipatinga e Portuguesa, acredito que vai dar Ipatinga. Gama e Santos aí, eu acredito que vai dar Santos. Então, acredito que o campeonato vai ser definido aí, teoricamente aí, só na outra rodada, fora essa, nós postergamos aí com essa derrota pro São Paulo aí, no caso mais 2 rodadas, mas enfim, acredito que o título a gente não perca mais. O que me dói mais foi ter perdido 100% de aproveitamento do jeito que foi, 4 gols tomados aí do São Paulo e 4 do Luiz Fabiano. Preciso reiterar isso, mas também dizer pra vocês que também faz parte do jogo, não é por causa disso, né, que a gente vai aí ficar triste, chateado no sentido de tristeza, que é só um videogame, é só um jogo, né, mas é claro que a gente queria esse título aí com 100% de aproveitamento, coisa que não aconteceu. Essa prova para vocês aí, que estamos mostrando aí o jogo para vocês corretamente, para todos vocês verem. Fechando então os dados do adversário, o Inter que deve jogar com o Agenor, o goleiro do número 12, o lateral, aliás, o zagueiro pela direita é o Rodrigo com o número 26, o zagueiro pelo lado esquerdo aí é o Fábio Cannavaro com a 27, grande contratação do Inter já há um bom tempo aí, jogador italiano, né? Ney é o lateral direito com o número 2, o lateral esquerdo é o Kleber, também, né? Um grande jogador que jogou no Inter aí, jogador do Corinthians, né? Jogou no Grêmio também, jogador de seleção brasileira com a número 6. Primeiro volante pelo lado direito é Bolívar com a número 4. Ó, me surpreende o Bolívar jogando de volante. Guinha Azul com a número 5 ali no meio é o volante pelo lado esquerdo. O primeiro meio campista avançado pelo lado direito é Kevin Campbell, jogador aí esloveno com a número 20. O segundo aí pelo lado esquerdo, meio campista avançado também, Marcos Aurélio com a número 28. O ataque é de D'Alessandro, jogador argentino com a número 10, ele que tem 102 partidas pelo Inter, 42 gols e 14 assistências. Tem belos números aí com a camiseta do Inter aí, juntando aí tudo, ele participou aí de 56 gols aí da equipe do Inter aí, o jogador aí D'Alessandro. Dagoberto aí é o segundo atacante, como se fosse centroavante, o número 25. Tem ele 106 partidas no Inter, 43 gols e 6 assistências. Também são belos números, né? Tem 49 participações em gols. Então, a equipe do Inter vem no 4-2-2-2, enquanto a equipe do Inter é a 7ª colocada, vai desafiar nós aí, o líder do campeonato, virtual praticamente campeão. Aí só vai tentar com que a nossa equipe não receba o troféu na casa deles, né? Então eles vão jogar para isso, ainda mais que é um clássico aí já batizado, o clássico Intaz. Análise da partida, só para fechar para vocês, né, para ser todas as informações possíveis, né? A gente tinha trazido do São Paulo no último jogo, vamos trazer então aqui do Inter. 3-0 foi o jogo no ES Stadium, 2 no primeiro tempo, 1 no segundo tempo. A gente tem jogado muito sob pressão esse último jogo, né? E se tinha um jogo para errar, era aqui na Master League, nós tinha 100%
de aproveitamento, né? No campeonato da UEFA nós estamos numa semifinal, não vai dar para errar, né? Estamos na busca pelo título. E lá no campeonato da Liga, lá a gente não pode mais errar de jeito nenhum se quiser sonhar esse sonho desvairado de ser campeão brasileiro aí no tutorial que estamos fazendo com o ES Games correndo por fora. Então aqui os detalhes da partida para vocês. Aí a posse de bola aí entre as duas equipes, né? Os gols saíram por Tcheco e Leonardo Pinheiro, né? O Leonardo Pinheiro fez 2. Então aí o melhor jogador em campo foi o Leonardo Pinheiro, ele que teve aí 8.0 de nota. Tava muito melhor aí nessa parte do torneio o Leonardo Pinheiro, agora tem ainda baixado um pouco a bola dele, não tá naquele ímpeto do que a gente esperava e imaginava dele. Fechando por aqui então, vamos esperar vocês aí no próximo jogo que é pelo Liga Brasileirão, vai ser contra o Inter e na sequência a Master League será contra o Inter aqui de novo. Vai ser uma sequência um atrás do outro aí contra a equipe do Inter. Ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!